Primeiro livro da Bíblia, né? Sagrada, livro de Gênesis, e há 11 capítulos a gente vem meditando, estudando e refletindo um pouquinho sobre a vida de Abraão, né? No seu crescimento, no seu aprendizado, na sua experiência de vida, né? Como ele influenciou os judeus e se tornou, digamos, o pai da fé, né? Então a gente vai ler o capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez e não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém?
Bem, esse é um texto bastante conhecido, né, da Antiga Aliança e que eu acho que desde que a gente é pequenininho, quem tem a oportunidade sempre vê isso ou numa peça de teatro, né, ou nas histórias bíblicas mais com desenhos, aquelas bem resumidas, né, que tem para crianças e adolescentes. É uma passagem que chama muito a nossa atenção, né? A gente se questiona muito assim e fica impressionado. Talvez Abraão seja mais conhecido por esse trecho bíblico do que todos os outros que a gente estudou até o momento, né? Só para a gente poder contextualizar um pouquinho essa questão, né? E tudo tem uma história, né? Nada começa naquele momento que às vezes a gente está observando, né? A gente lembra lá no capítulo 12 que Abraão, quando tinha 75 anos e morava naquela região de Ur da Caldeia, né? Pela primeira vez ele ouviu Deus, né? E foi chamado para que ele saísse daquela região e pudesse ir para uma terra distante, né, longe da sua parentela, onde Deus lhe iria fazer uma série de promessas e cumpri-las também. Bem, durante quase 9 capítulos nós estudamos esses 25 anos da história de Abraão, né, quando ele teve uma dessas promessas cumpridas, que foi o seu filho Isaque. Ele aguardou 25 anos por essa promessa. Sara era estéril, não podia ter filhos, né? E ele teve um filho, na verdade, da criada, que era de Agar, uma mulher egípcia, né? O nome desse filho era Ismael, onde é a origem de todos os ismaelitas, né? Ou grande parte agora do povo árabe, né? E de forma que Isaque foi assim para Abraão uma grande alegria, né? Abraão, em todos os encontros que a gente vem estudando com o Senhor, né, sempre marca essa questão. Ele sentia como ele não tivesse um descendente, o descendente dele ia acabar sendo Eleazar, que era o criado mais antigo da casa dele de confiança, e Sara tinha esse sonho também de poder dar um filho a Abraão, né, mas ela já tinha 90 anos, além de ser estéril, agora já estava impossibilitada. E aí acontece um grande milagre, né? E Isaque é concebido quando Abraão tem 100 anos de idade, né? A gente percebeu que houve uma série de festas, de comemorações, né? Devido ao nascimento de Isaque. E agora, depois de um tempo, num dia comum, num dia normal, num dia onde a gente é gente como gente, num dia quando a gente não espera, como hoje, né? Um dia que a gente não espera, Deus fez esse convite para Abraão, né? Falou assim: Abraão, pega o seu filho Isaque, né? E pelo que a gente estudou até agora da vida dele, a gente sabe que era talvez aquilo que Abraão mais amasse, né? É onde ele realmente tinha, digamos assim, um amor, onde o seu coração tinha realmente talvez uma afeição muito especial, né? Na verdade, não era só um filho, como muitas pessoas têm filho, né? Eram 25 anos de espera no nascimento desse menino. E Deus fala assim para ele: pega esse seu filho, né? Vai para um lugar que eu ainda te mostrarei, né? E nesse lugar sacrifica ele para mim, né? Duas coisas interessantes. Em todo o texto de Gênesis, desde o capítulo 1 até o 22, em toda a Antiga Aliança, você nunca vai encontrar Deus pedindo para realizar nenhum sacrifício humano. Nunca, né? Pelo contrário, todas as vezes que essas práticas eram cometidas, seja para adoração de Baal, de Merodach, né?
sempre foi uma prática reprovada pelo Senhor, e os israelitas não podiam jamais provocar isso, né? Jamais poderiam se desfazer dos seus filhos ou sacrificar os seus filhos, de forma que qualquer sacrifício humano, né, era inaceitável, né? E a gente fica muito curioso quando realmente Deus de repente faz esse pedido a Abraão, né? É uma coisa que a gente fica assim, caramba, mas como, né? Como é que Abraão deve ter recebido isso, né? Ele já tem bastante tempo que ele está caminhando com Deus, e ele já conhece um pouco do Senhor, do caráter de Deus, e a gente já falou em outras aulas, né? Como ele experimentou que Deus é misericordioso, bondoso, justo, né? E por que isso agora, né? Então, assim, na minha cabeça poderia surgir aqui uma série de dúvidas do porquê desse pedido. O texto que a gente leu diz primeiro que Abraão ouviu isso, né? Aqui logo no início do texto diz assim, olha, na manhã seguinte Abraão levantou, preparou o jumento e levou consigo 2 servos. Então, olha só o que me chama a atenção nesse texto, né? Primeiro, ele não questionou, né? Ele não encontrou desculpas aqui para tentar prorrogar isso que Deus pediu para ele. É muito comum quando a gente precisa fazer quando a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não quer, é natural do ser humano a gente fazer o quê? A gente procrastinar, postergar isso, arrumar um jeito de não fazer, adiar, ou o famoso enrolar com a barriga ou empurrar com a barriga. O texto diz o quê? Que na manhã seguinte ele levantou já. Não é uma coisa minimamente curiosa a gente pensar que realmente, quando alguém ouve mesmo, quando alguém está disposto no seu coração, né, a obedecer a Deus, a seguir a Deus, né, essa pessoa, ela não encontra desculpas, né? Existe aquele ditado famoso que quem quer faz, quem não quer dá desculpas, não é? Então, assim, o texto relata que na manhã seguinte ele tomou essa atitude. Ele se preparou, né? E levou consigo o quê? Alguns servos. Pensa, ele não falou nem com Sara, né? O texto não registra isso, mas diz que ele saiu. Quem quer fazer alguma coisa, olha só, ele foi na manhã seguinte, ele acordou bem cedo, ele se preparou e ele saiu, né? Provavelmente daquela região próxima a Berseba, para um lugar para onde ele não sabia onde era ainda. Olha a disposição de obedecer, né? Quando a gente recebe uma orientação mínima, que é muito mais simples, e a gente não quer obedecer, a gente já dá uma desculpa, né? Não, mas eu não sabia, eu não ouvi bem, eu não entendi, não era assim e tal. Então, quando a gente não quer fazer, a gente tem um monte de motivos que a gente fala no nosso dia a dia, para a gente não ter que fazer alguma coisa que a gente, na verdade, precisava fazer, né? Então, sejam coisas simples, desde ajudar uma pessoa, socorrer alguém, dos atos mais simples a gente é capaz de se justificar e falar, não, mas eu não sabia, eu não conhecia, eu não vi. Mas quando a gente, de fato, né, está com o nosso coração aberto e entende que é para a gente fazer aquilo, a gente dá o nosso jeito para fazer aquilo. Já reparou isso? A gente faz até o que a gente não imagina que a gente faz quando a gente está com o coração aberto para realmente se mover naquela direção. Então a gente repara aqui no texto que realmente, apesar de ser algo extremamente doloroso para ele, ele se prontificou, se preparou e tomou uma atitude rápida. Ele não demorou, né, muitos dias, muitas semanas ali e saiu logo caminhando em direção ao local. O texto que a gente leu diz que ele caminhou o quê? Sabe que você andar 3 dias, né? Você anda o primeiro dia, fala assim, puxa, não sei se é bem isso que eu tenho que fazer e tal, será que isso vou voltar?
anda 2 dias, será que é isso mesmo e tal? Ele caminha 3 dias com o filho e mais 2 servos e com aquele mantimento que ele havia separado, com a jumenta, sem o quê? Perseverança. Tem horas que para a gente fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, a gente tem que ter perseverança mesmo, né? E as coisas que a gente, quando Deus fala conosco no nosso coração, né, e a gente tem uma direção, alguma coisa que a gente precisa fazer para Ele, né, e a gente entende que Ele está nos dirigindo para fazer aquilo para Ele, não significa que isso é fácil e é simples. Normalmente não é assim. Para a gente fazer as nossas coisas são mais fáceis, né? Mas para a gente fazer as coisas que vai agradar o coração dele e que a gente sentiu no nosso coração que precisa fazer aquilo, normalmente vão ter muitas barreiras, né? E muitas circunstâncias que vão se colocar na nossa frente para a gente poder concretizar aquilo que a gente está entendendo que é para fazer para ele. Não é assim? Então aqui a gente poderia colocar um quarto ponto, além de ouvir, se dispor e agir, que é a motivação. A motivação é igual um iceberg, né? Você olha a pontinha do iceberg assim em cima do Mar do Norte, quando você olha embaixo do mar, na verdade você vê uma grande montanha submersa de gelo. A motivação também é assim, quando você olha para o coração de alguém, a atitude é só uma pontinha fora do coração, mas a motivação é a montanha que está dentro do coração, que leva a pessoa a tomar aquela atitude, né? Então tem um exemplo bem simples assim, mas que me marcou muito na minha adolescência. Quando a gente começou a trabalhar logo cedo em obra, tinha uma Kombi que passava pegando o pessoal para levar a gente para a obra, né? E tinha um colega, que era muito colega nosso, que todo dia ele estava atrasado. Todo dia. A Kombi passava 7h10, a gente tinha que no máximo estar chegando 7h40 na obra para começar o serviço, toda a equipe lá. E a gente passava 7h15 e ele nunca estava. Era assim, sempre. E nós tínhamos mais ou menos a mesma idade e tal, e normalmente assim, sexta ou sábado a gente gostava muito de pegar onda. E aí, nesse dia a gente chamou ele. Falou assim, fulano, olha, a gente vai dar uma caída no mar, né? O pessoal, 2, 3 aqui está pensando, a gente tem que ir muito cedo para a gente poder voltar e ainda ir para o trabalho. Então eu falei assim, vou chamar porque é nosso colega, mas não vai, né? Então, no dia seguinte, a gente acordou 4h30 e tudo, eu, mais 2, 3 colegas, a gente falou assim, ó, não quer passar na casa do fulano para tentar levantar ele não? Porque o cara nunca está de pé, né? Vamos dar uma passada lá só para dar um alô, para dizer que a gente não chamou, e aí qualquer coisa a gente pega e vai para a praia, que a gente ainda tem que ir para o trabalho. Quando a gente chegou lá na casa dele, que devia ser tipo umas 5h20, ele já tinha levantado, arrumado, tomado café e estava na oficina lixando a prancha. Entendeu? Aí a gente começou a rir e falou assim, caramba, cara, como é que você, né? Tu não consegue levantar nem 7h15, mas como ele gostava muito de pegar onda, então ele já estava com a prancha consertada, né? E já entrou no carro e a gente levou ele, né? Então, na verdade, a motivação é isso, né? Quando você lá dentro quer de verdade, você vai tomar atitudes até contrárias ao seu comportamento. Mas quando a gente não quer lá dentro, mas não quer ficar com uma imagem ruim e tal, de dizer não e tudo, então a gente na verdade até mostra uma pontinha aqui fora do coração, né? Mostra uma pontinha aqui, mas lá dentro, a nossa motivação, na verdade a gente não faz força nenhuma para aquilo, né? E a Escritura diz que Deus sonda e esquadrinha o nosso coração. Não muitas vezes só as nossas palavras, aquilo que a gente diz, né? Ou um passo que se dá, mas ele conhece o coração do homem e da mulher por dentro, né? Ele sabe realmente quando nós queremos ou não queremos. E a gente como ser humano, é nosso, né? Às vezes a gente diz que quer quando não quer, e às vezes a gente diz que não quer quando quer, né? Tem coisas que a gente sabe que não vão nos fazer bem, a gente diz que não quer, mas lá no fundo a gente quer, e às vezes a gente toma uma série de atitudes durante o dia se aproximando daquilo, mesmo dizendo que no fundo a gente não quer aquilo. E o contrário também é verdadeiro.
né? Então a gente repara que pelas atitudes, né, que Abraão tomou até chegar ao pé desse monte aqui, que realmente no íntimo do seu coração havia uma disposição real e verdadeira de fazer aquilo que Deus havia pedido ele fazer. Queria fazer uma pergunta? Você frisou bastante sobre o amanhã, que ele levantou, né? E pegou os preparativos para o holocausto. Aí eu vi aqui que ele não se preocupou em saber o que ele ia levar para fazer o sacrifício. Ele podia também pegar tudo, pegar um bezerro, qualquer tipo de coisa para poder fazer o holocausto, né? Como era de costume naquela época. Mas ele pegou somente a lenha, chamou os moços e foi para o sacrifício. Quando o Senhor tinha dito a ele, mesmo sem saber onde era. Sem saber onde Nós ele era. poderíamos, hoje a gente fica, o que eu vou levar, o que eu vou fazer? Ele trabalhou para o sacrifício. Mas não tem nada. Ele não se preocupou com quem que ia fazer o sacrifício. Mas é uma coisa bem simples, né? Você acorda e tem uma sensação no coração de que você sabe que, puxa, vai aparecer alguém naquele dia para você abençoar. E você vai abençoar aquela pessoa. Você não sabe quem é. Você não sabe que horas você vai encontrar aquela pessoa durante o dia. Você não sabe como vai ser aquilo, né? E uma coisa bem mais simples, como esse exemplo assim que eu estou dando, às vezes a gente acaba falando assim, a gente quer, para a gente fazer alguma coisa, às vezes a gente já quer ter um relatório. Olha, tem que ser assim, tem que ser assado, você com tal pessoa, você ajuda a isso, assim, tal. A gente quer tudo para poder realmente fazer. E na verdade, Deus sonda o nosso coração e sabe quando a gente quer fazer, quando a gente se prontifica em fazer, sem ter muitas vezes quase nenhuma informação. Só o nosso coração disposto ali para fazer aquilo, sem ter nada. E no meio do dia vai cruzar alguém que você vai entender, puxa, era isso que eu precisava fazer, olha aqui, está diante de mim agora o que eu preciso fazer. Deus tinha me dirigido, eu senti isso no meu coração quando saí, então está aqui, essa pessoa que eu preciso ajudar. Essa prova de fé que o Senhor fez com Abraão é porque ele não questionou, o Senhor vai levar o quê para fazer esse sacrifício? Não. Só a lenha? Ele levou o filho, ele sabia que era o filho. Deus falou para ele para levar Isaac. Para levar Isaac, mas também não disse que Isaac ia ser o sacrifício. Falou. Aqui, nesse versículo? Aqui, ó. Toma o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto. O é sacrificar ele. Né? Oferece, então sacrifica ele. Então, ele foi com Isaac. Certo? Andou 3 dias e chegou aqui, né? No terceiro dia, o que aconteceu? Ele viu o local de longe e ele entendeu que era aquele lugar onde Deus queria que ele fizesse aquele sacrifício. Isso é uma coisa impressionante, porque isso está acontecendo, essa história, mais ou menos 2000 antes de Cristo, né? E esse local aqui, que era só pedra, terra, não tinha nada construído, é o mesmo local depois, quando a gente vai estar mais ou menos em quase 1000 antes de Cristo, né? Quando Salomão constrói o templo em Israel. Olha que coisa interessante. Ele estava indo fazer um sacrifício, onde depois de muitos anos, né, um rei iria nascer, Salomão, filho de Davi, iria construir, né, um templo onde seriam sacrificados os cordeirinhos, né? A gente sabe como é que funciona. Ele levava, o cordeiro era sacrificado, aquela carne era utilizada para o próprio alimento, né, dos sacerdotes e dos levitas, né, simbolizando que aquele cordeirinho morria no lugar daquela pessoa que na verdade deveria receber a sentença, né? Então assim, isso não é uma coincidência. Ele já estava fazendo isso profeticamente. Então olha que quando uma pessoa, né, ela anda com Deus, ela é íntima de Deus, como é que ela consegue fazer as coisas antes do tempo das gerações que estão pré-estabelecidas?
Era normal uma pessoa chegar no templo de Salomão ou de Jeroboão e realizar um sacrifício naquele templo, porque tinha um lugar para se fazer. Agora, e 1000 anos antes? Se não tem lugar, se não tem nada. Como saber aonde é para fazer, se não só andando cada dia confiando em Deus e discernindo junto com Deus onde era o local proposto para se fazer aquilo, né? Então, além de perseverança, aqui a gente fala de intimidade. E mais que intimidade também, a gente fala de confiança. De saber que esse Deus que a gente crê, na verdade, Ele cuida da gente. E Ele conhece o nosso coração muito mais do que a gente imagina, né? Esse é o grande desafio, né? A gente conseguir viver isso aqui, né? O texto diz que de longe ele olha, vamos fazer a leitura exata, ele diz assim, ó, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Quem pode ler o versículo 5 em uma outra tradução? São sempre o mesmo significado, mas eu li na NVI, se alguém puder ler na revisada atualizada, revisada corrigida. Sim, meu Deus do céu. Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então, seja em uma versão, seja em outra versão similar, o verbo está como? Na primeira pessoa do plural. Nós. Não é isso que ele está falando aí? Ele disse o quê? Fiquem aqui, nós vamos subir, vamos adorar o Senhor e nós voltaremos. Então ele tinha naquele momento ali, antes de subir, absoluta certeza que ele ia voltar com Isaac. Olha que coisa curiosa. Não é? Não está escrito isso? Isso é o quê? Confiança, intimidade. Abraão, segundo o escritor do livro de Hebreus, é dito que é o primeiro homem que crê na ressurreição dos mortos. Ele cria que ainda que Isaac fosse morto, o Deus que prometeu aquilo para ele iria ressuscitá-lo. Olha o quanto esse homem avançou com Deus ao longo dessa caminhada. Ele não tinha dúvida, ele não tinha incerteza, ele sabia que aquele Deus que prometeu Isaac a ele e que andou com ele durante todos esses anos e agora havia pedido essa prova de fé, né? Sem dúvida alguma, ele sabia que iria descer daquele monte com Isaac vivo, né? Então isso é algo impressionante, não é? Os servos que estavam ali ficaram aqui, não é? Ficaram lá na base do monte. E quem subiu só? Só subiu Abraão e Isaac. Os dois servos ficaram lá na base, não é assim? Bem, com Isaac, tinha o que nas mãos? O que está escrito aí, pessoal? Lenha, não é isso? O cutelo, ou a faca e o fogo. O sacrifício, não é assim? E foram caminhando até o alto do monte. Chegou no alto do monte, o que ele fez? Deitou Isaac, né? Colocou ele aqui. Pegou a faca, né?
e ele estava preparado para sacrificar Isaac quando o texto relata que um anjo do Senhor apareceu e disse o quê? Não toque no menino. Abraão, não toque no menino, porque eu sei que tu me tens e me ama acima de todas as coisas. Um outro que me chama muita atenção. E disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, mesmo sabendo que é o filho dele. Porque se ele pode responder isso para Isaac. Porque nesse meio da caminhada, Isaac, que devia estar numa idade tenra ainda, talvez, não sei, de 10 a 13 anos aproximadamente, né? Perguntou ao pai: pai, eu estou levando a lenha, você o cutelo e o fogo, mas cadê o cordeiro? Porque eles já faziam isso como prática, né? Então ele sentiu falta. E Abraão falou o que para ele? Deus proverá. Eu queria dizer, você que usa. Dá para perceber assim que pelo texto, pelo relato, pela conversa, pelas atitudes, você não está percebendo aqui Abraão desesperado, concorda? Você não está vendo uma pessoa se descabelando, né? Você não está vendo uma pessoa passando nervosismo para o seu filho, para os seus servos, né? Você está vendo uma pessoa que, mesmo diante de uma circunstância muito adversa, uma circunstância que está mexendo com aquilo que ele mais ama, ela permanece como? Confiante. Deus proverá. Ele está andando realmente em confiança. Ele não sabe o que vai acontecer. A gente sabe porque leu o texto todo, mas ele não sabe. Certo? Para mim, Isaac faz como se fosse o papel de Jesus, levava a sua própria cruz. No final, ele no meio do monte, ele deveria saber que o pai ia sacrificar ele. Porque ele via sempre o mesmo sacrifício, sempre viu o pai fazendo as mesmas coisas. E viu, de repente, o pai não trazendo cordeiro. Mas é difícil para um menino imaginar isso, né? Principalmente com essa idade Você dele, tem né? 11, 12 anos, é difícil imaginar isso. A gente tem hoje um outro contexto. A gente está falando de uma sociedade patriarcal, 1500 aí antes de Cristo, para a gente ter uma ideia. E a gente está falando de alguém que amava tremendamente o seu filho e esperou 25 anos por ele, né? E passou aquelas semanas todas de festa no seu nascimento. Você imagina o que devia ser Isaac no meio do clã, da mãe, do pai, dos servos, o quanto todo aquele pessoal esperava, né, o nascimento dele. Ele devia ser uma pessoa muito querida, né? A gente não vai falar mimado, mas uma pessoa no minimamente muito querida, né? Imagina a dificuldade para ele aceitar e perceber isso. E mais ainda para o pai dele, né? É claro que a gente que já leu não só o texto, mas já leu também a nova aliança, entende que Deus nunca iria pedir o sacrifício do filho dele. Deus nunca pediu o sacrifício humano de ninguém, né? Na verdade, isso era apenas o quê? Uma prova. Era somente uma prova, né? Como muitas vezes nós passamos por prova. Mas qual é a sensação quando a gente passa por uma prova? É difícil, não é difícil passar por uma prova? Fazer uma prova é difícil, né? Na escola. Passar por uma prova também na vida é bem difícil, né? Às vezes a gente entende, no meio da prova, que sempre aquela prova quer arrancar aquilo que é nosso, destruir ou massacrar a gente, né? Às vezes, na maioria das nossas provas da nossa vida, a gente às vezes não tem a maturidade para entender que através daquela difícil circunstância, alguma coisa nós vamos aprender, vamos amadurecer e vamos confiar mais em Deus, né? É claro que isso também é um caminhar com Deus, né, um coração que procura ter essas características aqui, né, procura estar próximo, procura estar aquecido para poder, né, que também se a pessoa também, né,
permanece de costa para Deus e sem comunhão, sem querer conhecê-lo, pode passar 25 anos e aquela pessoa ser exatamente a mesma pessoa. Com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, com a mesma choramingação, com tudo igual. Então, 25 anos passaram, a pessoa ficou 25 anos mais velha, mas, na verdade, espiritualmente, ela não avançou absolutamente nada, né? Então, a idade cronológica, ela não necessariamente coincide com a idade espiritual, quanto aquela pessoa realmente decidiu amadurecer. E amadurecer está ligado ao quê? Ouvir. E ouvir está ligado ao quê? À obediência. Se você ouve o que sua mãe fala, se você obedece aquilo, você futuramente vai colher frutos disso e vai entender o motivo pelo qual ela te direcionou em muitas situações, o quanto você foi poupado por obedecê-la, não é assim? E provavelmente você vai se tornar uma pessoa madura, certo? O que acontece com a pessoa rebelde, né? Ela muitas vezes vai tomar muitas atitudes contrárias à pessoa que tem autoridade sobre ela, no caso um pai, uma mãe, né? E ela muitas vezes essa rebeldia vai levar ela para onde? Essa rebeldia vai levar ela para circunstâncias mais complicadas na vida dela, circunstâncias que vão deixá-la mais vazia, mais sem sentido e talvez dores sobre a vida dela desnecessárias que não eram nem para ela atravessar. Né? Então, assim, como diz Provérbios, né? O sábio ouve uma admoestação ou uma advertência e guarda ela no coração. O tolo, nem com 100 açoites, né? O conhecimento entra nele. Né? Então, assim, olha como é que as nossas escolhas ou o nosso posicionamento, né, diante de Deus pode nos levar a estar próximo dele, usufruir, né, um bom relacionamento com ele, ou nos afastar, né, e nos colocar em situações que ele mesmo não gostaria que a gente estivesse, mas nós nos colocamos lá exatamente por tudo que nós acabamos plantando, né? Mas voltando ao verbo na primeira pessoa do plural, voltaremos, que é realmente uma coisa que chama bastante atenção, né? Ele sobe e prepara tudo e deixa tudo aqui como realmente fosse acontecer. Então aqui ele, na verdade, ele concretiza sua fé, materializa. Né? Existe uma atitude que mostra aquilo que está dentro do coração dele. Né? E é óbvio que ele não queria fazer aquilo, é óbvio que ele amava o seu filho, é óbvio que também o texto deixa claro, na continuação da leitura, que Deus obviamente não queria que Isaac morresse, né? E no momento certo, Deus interrompe toda aquela situação e diz assim: não quero, você não precisa fazer nada com ele. Né? Ele olha para o lado, vê que tinha ali um cordeirinho, né? Os dois pegam um cordeirinho, colocam ali no lugar de Isaac, ele sacrifica, né? E Deus fala através, o anjo do Senhor com letra maiúscula, então o próprio Senhor fala com ele o que? Bem sei que temes a mim acima de todas as coisas e não me negaste o seu único filho. E aqui ratifica uma promessa que ele tinha feito a Abraão, né, que todas as famílias da terra seriam benditas por meio da descendência dele, né? E acredito eu que aquele título mencionado mais lá na frente, né, Abraão como amigo de Deus, vem dessa experiência que ele teve com o Senhor, né? Agora, nosso irmão Paulo, né? Nosso irmão Paulo diz no livro de Gálatas que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ele diz isso, ou seja, o Evangelho como nós o conhecemos, né, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os 4 evangelhos que foram escritos após, né, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, praticamente no ano 65, 70, 80, 90 depois de Cristo,
E aqui a gente está vendo uma afirmação de Paulo dizendo que Deus pré-anunciou esse evangelho a Abraão quase 2000 anos antes, né? Então olha que coisa interessante. Às vezes, quando Deus quer contar uma história, Ele usa a vida de alguém, né? Quando nós éramos pequenos, eu lembro quando era pequenininho, e às vezes a gente fazia essa peça, né, e apresentava ela e tudo, a gente ficava literalmente, ele era um personagem, normalmente o menino mais velho era Abraão, o outro pequenininho Isaac e tal, e a gente, através daquela peça, tentava demonstrar uma história que aconteceu há muitos anos atrás, né? Deus usou, né, na verdade, essa circunstância, né, para contar uma história muito maior que iria acontecer muitos anos depois, basicamente quase que no mesmo lugar geográfico, né? Então, muitos anos depois, você tem o pai, vou colocar assim só para, né, em termos ilustrativos, o filho e os seus servos aqui. Bem, depois de praticamente 2000 anos, de novo um pai, um filho e os seus servos chegam próximo de um monte, né? E a gente sabe, claro, que aqui a gente está falando, né, de Deus Pai, a gente só está colocando aqui de uma forma figurada, né? A gente conhece o texto bíblico que fala, né, Jesus Cristo e os seus discípulos vindo ali próximo ao Monte das Oliveiras, né? Depois, ali no jardim de Getsêmani, onde ele faz aquela oração com bastante angústia, a ponto de suar gotas de sangue, né? Depois, quando eles saem dali, chegam os soldados romanos e os seus servos se dispersam e só o pai, acompanhando seu filho, vem em direção àquela cruz. Na verdade, Paulo disse que Deus pré-anunciou o Evangelho porque realmente é exatamente isso, né? Jesus aqui está levando a madeira, que é o quê? A cruz. E o Pai do céu está com o quê? Com o cutelo. O que é o cutelo? A lei, que Paulo ensinou, né? Ou seja, na verdade, a lei, ele diz, a lei é boa, né? Mas o pecado que habita em mim, né, foi despertado ou conhecido à medida que eu conheci a lei. Então, enquanto a lei não me falava, olha, não matarás, ok. Quando eu conheci a lei que diz não matarás, então alguma coisa dentro de mim, Paulo diz que é o pecado, né, na verdade é incitado a quebrar aquela lei. Estou dando um exemplo do não matarás, mas estamos falando de uma forma geral, né? Então a lei faz a gente o quê? Conhecer o nosso pecado. Isso é igual criancinha, né? Então se você não fala nada, desde novo é assim, né? É assim, se você falar assim, ó, não toque ali, o que vai acontecer com a criança? Ela vai em direção ali para tocar ali, já reparou isso? Que aquilo que é proibido é o que atrai mais. Não tem um ditado aí fora que as pessoas falam isso? Que aquilo que é proibido é o que mais as pessoas ficam incitadas em fazer? Então, na verdade, quando a gente sabe, né, e conhece a lei do Senhor ou um direcionamento qualquer, né, aí mesmo que a gente percebe que existe dentro da gente uma vontade em quebrar aquilo, né? Então, esse cutelo aqui estava na mão do pai, né? Tem um provérbio que fala, acho que é o provérbio 22:15, fala sobre a astúcia da criança
Fala sobre a astúcia da criança. Fala sobre o coração, que está ligado, a astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção, ela o afugentará. Exatamente. Ele dá como que já vem ligado ao coração de uma criança. Ligado. A criança, ela só não tem que levar a consciência do pecado. Às vezes as pessoas falam assim, não, a criança é nova, ela é inocente, ela não tem pecado. Não. A palavra inocente significa assim, ela não tem consciência do pecado. Mas você não precisa ensinar uma criança a dizer não, fazer pirraça, nada disso. Você não precisa ensinar. Isso está em todos nós, desde que nós nascemos. O que Davi disse? Deus, fui eu concebido no pecado, estando eu ainda no ventre da minha mãe. Por causa daquela atitude lá de Adão, que a gente estudou lá em Gênesis 3, 4 e 5, né? Nós todos, como filhos dele, nessa genética, né? O pecado não só entrou nele junto com a morte, mas permeou toda a criação, né? Então, você precisa realmente ensinar, educar, admoestar, repreender, né? Assim como os nossos pais fizeram conosco e como Deus continua fazendo conosco nos dias atuais, não é assim? Então o que ele diz lá em Hebreus? Deus diz que ele açoita todo filho que ele ama. Então, quando eu, Rafael, tomo um rumo rebelde na minha vida, né, a prova de que Deus me ama é que ele me coloca em circunstâncias e, né, envia situações, na verdade, para me corrigir, não no sentido de destruição final, mas no sentido de corrigir, no sentido de educar e fazer com que eu retorne ao caminho original. Não é assim? Então, isso existem muitas histórias, né, e algumas próximas e algumas que a gente vê e percebe. Então, por exemplo, só para concretizar um pouco, né? Coisas que a gente acha que são naturais, mas tem a mão de Deus por trás. Uma vez eu fui fazer uma visita para uma pessoa que estava passando uma dificuldade e tudo, e a mãe dela estava sobre a cama, acamada, e não levantava, né? E aí, quando eu cheguei de tarde, né, na casa dessa irmã querida, quando ela abriu a porta, ela falou assim, ainda bem. Aí eu fiquei assim meio assustado, né? Falei assim, caramba, o que vem por aí? E aí quando eu entrei, ela falou, poxa, porque ninguém veio me visitar, porque vocês me abandonaram, porque você não veio aqui e tal. E aí, rapaz, o couro começou a comer, né? E eu fiquei ali, né? Imagina, você está na casa da pessoa, você fica, né, meio sem graça, sem o que você vai dizer, né? Eu vou ficar aqui e vou ouvir, né? E vou poder ajudar naquilo que for possível. Rapaz, e a lenha desceu, ela falou muito comigo, né? E porque eu estou sozinha, e por causa disso, e por causa de assado, quando ela deu aquela desabafada, chegou assim, já um tempinho, eu perguntei assim, caramba, irmã, puxa vida, mas por que você acha que está passando isso, né? Você assim, né? Nos seus momentos de oração e tudo, você não... Poxa, Deus não sinalizou nada para você, não, sabe? Você não... Aí ela virou e falou assim, bem... Olha só. Ela falou assim, bem... realmente eu tinha ido num culto, numa consagração e tal, e Deus levantou uma pessoa e falou comigo que eu ia passar num grande deserto. Eu falei, puxa vida, então Deus avisou a senhora que a senhora vai passar pela situação que a senhora está passando. Puxa, que bom então. Então não foi uma coisa que a senhora está atravessando sem avisar, mas acho que ela mesmo não tinha associado e lembrado da situação, acho que ela estava lembrando na hora que ela estava falando ali comigo, e acho que eu também só fui ali para isso, tipo assim, não fiz nada, só ela mesmo foi, né, ligando os fatos. E aí eu falei, puxa, que bom, eu imagino que deva estar muito difícil tudo que a gente puder fazer para ajudar, mas assim, a senhora não está desprevenida, Deus nos ama, Deus cuida de nós. Né? Nós podemos passar pelo fogo, mas o que acontece? Diz que ele passa junto. Podemos passar pela água, mas ele passa junto, porque ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu posso ter a percepção de que ele não está. Aí eu afundo. Mas na verdade, quando eu só percebo que ele está, então eu passo por aquilo com um refrigério interior muito maior. Bem, quando a conversa foi puxando daqui e dali e tudo,
eu falei assim, puxa vida e tal, né? Aí foi lá ver a mãe dela dentro do quarto e tudo, e aí ela começou a falar. Não, porque minha mãe me fez muito mal. Oh, irmão Rafael, você não conhece, minha mãe era terrível, minha mãe fez isso, minha mãe fez assado, tinha uma outra menina que ela chamava de filha, dava beijo e tudo, mas a minha, ela nunca deu um beijo. Cara, e ela começou a soltar, pá. Depois de meia hora eu vi assim, cara, o coração dela estava cheio de mágoa, com a mãe dela, pelo que elas viveram no tempo anterior, né? E aí eu olhando de fora, falei assim, cara, Deus é lindo, porque na verdade, né, o objetivo dele é o quê? É curar os dois corações, né? Numa hora da vida, uma pode ter sido a ofensora e essa ofendida, e em outra hora da vida, essa pode ter sido quem ofendeu. Então, assim, são situações que só o perdão de Deus, só as duas se perdoando, iria trazer uma cura no coração de quem? Da mãe e da filha. Iria restaurar um relacionamento que ia fazer bem para quem? Para as duas. Só que, na verdade, elas que estavam dentro da situação não estavam conseguindo ver isso. Aí ela falou assim, pô, agora ela está tão velhinha que ela me chama de filha e eu tenho que ficar pegando ela no colo. Aí nessa hora ela deu uma manteigada. Eu vi que ela falou assim, tipo, gostando, né? Que a mãe estivesse fazendo isso. Eu falei assim, puxa vida, hein? Agora a senhora está cuidando dela e tudo. Então eu fui só, tipo assim, dando corda, né? E ela abrindo o coração. E aí eu fiquei pensando assim, gente, como é que pode, né? Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que está dentro do nosso coração que precisa vir para fora, que não pode ficar lá dentro. Às vezes a gente acha que a casa está arrumada, mas não é que a casa está arrumada. A gente colocou coisas dentro do nosso coração em certos compartimentos que nós não vemos, ou que nós queremos, na verdade, não ver. Mas olha só que coisa interessante. Deus fala, não, eu te quero são, eu te quero curado, eu te quero sarado. Eu vou colocar circunstâncias na tua vida que vão fazer com que isso venha para fora, para você poder resolver, ser curado e poder ter realmente uma vida livre e saudável. Não só no seu físico, mas na sua alma e no seu espírito. E isso o médico e o psicólogo não podem fazer. Quem faz isso é o Espírito Santo, no coração daquele que abre, né? É claro que muitas vezes a gente sabe que tem que fazer isso, no caso desse exemplo que eu dei, mas ouvir, se dispor, agir e se mover em direção a é difícil. Pô, o cara que tem que vir, meu irmão. Foi ele que vacilou geral, ele que quebrou o negócio, é ele que tem que pisar para cá. Eu não vou dar um passo para lá enquanto aquele passo não vier para cá. Então a gente mede distâncias, a gente quer que a ação venha do outro. E na verdade, né, a ação vai vir daquele que abriu o coração primeiro. E no final, o ato vai fazer o quê? Trazer cura para ambos e libertação para ambos. Repara que quando essa mulher me falava, essa filha, o tom da voz dela mudava, a voz dela embargava, ela mudava o rosto dela. Por quê? Porque quando ela estava falando, uma coisa que estava magoando muito ela, ruim, estava saindo dela e mudava o comportamento dela. E Deus queria fazer o quê? Curar ela. Então sabe o que ele fez? Deu para ver isso naquele dia da visita. Ele cercou ela, irmão, e não deixou nenhum outro irmão lá visitar ela. É isso que ela não estava entendendo. Ela estava cobrando que as pessoas não estavam chegando lá, mas as pessoas marcavam uma coisa acontecer e tu não conseguia ir. Não, hoje a gente vai na casa da irmã. Quando tu se movia lá, ó, caiu um cara lá, quebrou lá e tu tinha que ir para lá. Não, hoje a gente vai. Aí o que aconteceu? Deus criou uma situação que deixou quem? As duas frente a frente. Porque na verdade era algo que precisava ser resolvido aonde? Aqui. É claro que Deus sabe o momento certo de socorrer, de vir, de ajudar. Tem situações práticas mesmo, de chegar com o ombro junto e tudo. Mas essa situação se resolveria no olho. Se entra uma outra pessoa para cuidar, por exemplo, aquilo não ia ser tratado nela. E botar a sua própria opinião. Não, aquela dali está certa. Imagina. Então assim, tem coisas que são difíceis de entender. Eu estou dando um exemplo prático para ajudar a gente a concretizar em cima de uma circunstância que eu vivenciei. Mas existem inúmeras situações na nossa vida, na nossa caminhada, sejam elas relacionais ou não, que
Deus deseja o quê? Nos curar. Na verdade, Deus quer que a gente seja 100% são. Então, medos, o que Jó falou? Aquilo que eu mais temia, me sobreveio. Então, quando sobreveio, aquilo que ele temia, já não temia mais depois. Então, ele estava o quê? Livre. São. Né? Então, todos nós aqui, começar de mim nessa noite, temos medos, receios, traumas, problemas, desconfianças. Todos nós temos. Né? A gente não precisa disfarçar isso ou ter uma imagem. Não, nós temos. Né? Agora, quando a gente crê que o Deus que a gente serve, que o Deus que a gente busca, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus de socorro bem presente, que na verdade, por mais que a circunstância pareça que seja algo sacrificante, mas ela no final é para nos libertar e nos curar. E bem-aventurado é o homem que consegue enxergar isso. E fala assim, não, vamos embora, vamos logo. Tem que ir, vamos embora. Levanta logo de manhã, prepara o jumento e vamos embora. Pega o servo e vamos lá. Vamos atravessar essa circunstância, porque o tempo que eu demorar para atravessar ela, vai ser o tempo que eu vou ficar parado desse lado. Então vamos embora, pé no burro, vamos andar. Né? Então assim, a gente repara que aqui, né? Eu vejo muito que é CD, né? CD. Porque eu vi ali, tudo ali foi CD, da mãe pra filha. Não, qual cedesse primeiro ia ajudar a outra e as duas iam ser curadas. Se as duas cedessem ali, ia acabar o problema ali. E eu vejo ali com Isaac e com Abraão, que se ele, não é comigo isso não, deve ser com o outro. Se ele não cedesse ali também e fosse logo o que Deus pediu, também não ia acontecer. Perfeito. Ele ia ficar, concorda? Andando o quê? Em círculos. Mas como é que a nossa mente, como é que o inimigo da nossa alma trabalha, Filipinho? Ele trabalha assim, se eu ceder, eu sou fraco. Se eu ceder, eu sou trouxa. Se eu ceder, eu sou bobo. Se eu ceder, ela vai achar que tem razão. Então, com esses pensamentos, né, com essas setas na nossa mente, o inimigo faz o quê? Nos paralisa para que a gente não se mova na direção que Deus deseja. A gente não caminha em Cristo. E a gente não caminha, fica parado. Agora, a hora que eu entendo, calma aí, mas eu quero ter razão? Mas calma aí, o que Deus está falando? É para ceder? Poxa, e você anda em direção àquela situação que Jesus ensinou a gente, e você dá aquele passo, puxa vida, quando você repara que o beneficiado maior foi quem? Foi você. E se a outra pessoa só abriu o coração naquela situação, também vai ser beneficiada. E na verdade a relação e os dois vão ser beneficiados. O único que não vai ser quem? É o inimigo. Um exemplo muito bobo, assim, é quando tem no futebol e os dois estão um brigando com o outro. Aí um cede, no final, todo mundo acaba rindo, e aí é bom para os dois lados sempre. É como receber uma fechada de carro, né? Nossa reação diz tudo, né? Né, Débora? A palavra branda diz provérbio, acalma o furor. É assim? E a gente vê muito isso, infelizmente, né? Uma coisa vai gerando a outra, né? E aí hoje eu vi um vídeo disso, o carro entrou, aí eu estava fechando o estacionamento, e quando estava fechando, o cara estava entrando com o carro, o bandido segurou e entrou por baixo, viu? Quando o cara entrou por baixo para assaltar ele, cara, que o cara foi chegar assim com a arma, o cara estava dirigindo, abriu o carro e já já desceu do carro, sentando o tiro no ladrão. Ele que tinha visto, abriu a porta do outro lado, aí fechou e uma reação vai chamando a outra, entendeu? E depois o cara veio todo marrentão no céu. Uma reação vai chamando a outra, né? Violência vai gerando sempre violência, né? E isso tem uma quarta-feira à noite só para a gente pensar e refletir nisso, né? Mas é mesmo, né? A vida é assim, né, cara? Se é o meu filho que estuprou, eu vou querer misericórdia, vou querer cuidar de um jeito para tentar reorientar ele na vida.
Mas se foi a minha filha que foi estuprada, eu quero que ele morra. Entendeu? Por isso Jesus disse que a nossa justiça é o quê? Como trapo de imundícia. Na verdade, a gente não pode confiar nem na nossa justiça, nem no nosso sentimento de justiça, porque ele é totalmente falho e inadequado, só nesse simples exemplo que eu dei. Entendeu? Na verdade, a gente confia na justiça de Deus e também na misericórdia dele. E trata o terceiro como a gente gostaria de ser tratado. Jesus nos ensinou assim também: à medida com que medis, serás medido. Então, se eu usar uma régua de milímetro no coração, meu irmão, lá do meu irmão, também vão usar uma régua de milímetro no meu coração para medir, para pegar detalhe, né? Se com ferro feio. Então, assim, misericórdia quero e não holocausto, né? Foi o que ele falou para os fariseus. Então, assim, aqui a gente percebe o cenário real. Isso é uma figura que ensinava a respeito da realidade. Essa é a realidade. É o que? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui não teve cordeiro. Aqui teve quem? O próprio Jesus Cristo subindo na cruz e sendo crucificado. Sendo crucificado, o quê? Em nosso lugar. Exatamente. Então, assim, não é só crer em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também é uma figura histórica, né? Mas é crer que Jesus Cristo é 100% homem, é 100% Deus, e era perfeito, não cometeu nenhum pecado, nunca quebrou essa lei, né? Crer nele e no que ele fez pela gente. Então, na verdade, não é o fato só de crer na existência dele, mas é crer nele e que ele tomou esse ato em nosso lugar. Né? É isso que Deus estava usando a vida de Abraão, Gênesis capítulo 22, para poder ensinar aqui depois. Né? Então, quando você lê o Antigo Testamento, você olha e fala assim, pô, então tudo faz sentido mesmo. Faz sentido o lugar físico, faz sentido o cenário, as pessoas, né? Poxa, está tudo bem, perfeito mesmo, né? É como se quando você lê a Bíblia com diligência, você vai perceber que Deus vai deixando pistas assim diante da gente mesmo, igual aquela pessoa que vai andando e deixando, né? Ele vai deixando as pistas certinhas para que a gente possa entender exatamente aquilo que Ele quer que a gente entenda. Achar o tesouro que é ele. Achar o tesouro que é ele. No final vai chegar onde? Nele mesmo. O senhor falou ali sobre crer nele, né? E em Filipenses 1:29 fala, porque vós foi chamado não só para crer, mas também para padecer. Ah, boa, boa. Quando a gente diz crer aqui, você sabia que se você conversar com um judeu, tem um judeu lá no trabalho, eu gosto muito de conversar com ele, embora ele não creia ainda no Messias, mas eu creio que ele vai crer, que Yeshua é o Messias. Mas embora ele não creia ainda, como toda a Antiga Aliança, né, foi escrita no original no hebraico, então ele conhece bastante a Antiga Aliança, né? E aí essa palavra crer, sabe o que significa crer para um judeu? Crer para uma pessoa aqui ocidental é acreditar, né? Por exemplo, se tivesse uma linha ali no teto e uma pessoa andando de bicicletinha ali naquela linha de uma ponta a outra, e alguém me perguntasse assim, Samuel, você crê que eu em cima da bicicleta ando de ponta a ponta? O Samuel pode falar assim, creio. Você crê mesmo? Você pode sentar no banquinho aqui na frente para atravessar comigo? Tá louco, rapaz? Eu não, vai você. Então, assim, a nossa mentalidade do Ocidente é crer no sentido de acreditar, do judeu não. Não existe diferença entre crer e obedecer para o judeu. Ele não consegue separar essas duas palavras. Entendeu? Para ele, se ele crê, ele se move para obedecer. É o que a gente está vendo aqui na vida de Abraão. Né? Então, o sentido original da palavra é esse. Então, quando fala isso, é isso mesmo, Deva. É crer e padecer, porque esse crer está ligado a quê? Está ligado a segui-lo. Não há como crer nele e não seguir ele, entendeu? Está ligado. Então, por isso que a passagem que ele colocou é perfeita. Você não tem que dizer, não, eu creio. Mas na verdade não segue e não obedece as palavras dele. O que Jesus falou assim?
por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Não foi também o que eu disse? Então, nesse mesmo contexto, na verdade, você não pode separar crer, obedecer, padecer, você não tem como, né? O Ocidente faz muito isso, né? E a gente é muito criticado por isso, sabia? Porque as pessoas falam assim, poxa, você crê que se você partir, né, você vai estar com o Senhor, né? Mas a pessoa se morre de medo de morrer. É verdade. Olha que incoerência. Clama ao Senhor. Não é assim? Glória a Ele, pelo amor. Uma coisa é você querer partir no tempo correto, que é o desejo do coração de Deus. Ninguém deve ir antes do tempo. Mas ninguém deve ter medo da sua partida. Que crê. Então esse crer, ele traz algumas atitudes para o nosso dia a dia que precisam ser coerentes e gerar comportamentos coerentes. Senão a gente fica esquizofrênico espiritualmente falando, né? A gente diz um monte de coisa e tem um monte de comportamento diferente daquilo que a gente está dizendo. E aí a gente é altamente criticado com razão pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas repara bem, isso que você falou, quando a gente crê, e isso está junto do obedecer e do padecer, ou seja, quando a gente crê e dentro do nosso coração todas essas motivações, né, estão interligadas a isso, isso gera o quê? A pessoa olha e fala assim, caramba, como o Deus daquela pessoa que ela serve, né? Eu gostaria de servir aquele Deus. Aquilo gera o quê? Concorda? Uma admiração para o Senhor, né? E aquela pessoa, uma hora vai falar assim, pô, eu gostaria de servir esse Deus que você serve. Né? Então, quando a gente está meio enrolado, afasta, mas quando a coisa está alinhada, atrai. Né? Também que eu vejo é que Cristo e Isaac creram no seu pai. Isaac ele foi, não, eu creio. Você sobe o monte comigo? Sim, eu subo. Eu creio em você. Então, lembra que a gente colocou que Deus falou que iria ser eternamente conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? E ele se apresentava assim, né? Se apresentou assim para Moisés, né? Então, assim, Deus de Abraão, se você pegar assim, hoje na vida de um cristão, né, maduro, ele precisa consolidar essas 3 experiências na vida dele, né? Primeiro, a de Abraão, crer e andar por fé, confiança. Abraão recebeu muitas promessas, ele não viu todas, embora a gente possa historicamente comprovar que ele recebeu, né? Mas foi o pai da fé. Isaac foi aquele que recebeu sem esforço algum. Repara bem, ele recebeu todas as promessas. Ele não saiu da terra, não saiu da parentela, não andou, não foi nada. Mas é um aspecto que o cristão precisa entender também da graça. De receber aquilo, né? Mas na verdade, por causa que alguém fez por ele. Nesse caso, Cristo, né? E Jacó? Jacó era um enganador no seguinte, suplantador, né? Aquele que tinha... a Escritura coloca ele assim como, né, uma pessoa com muito impulso, ímpeto e várias falhas de caráter, né? E que ao longo da sua caminhada com Deus, ele vai sendo o quê? Ele vai sendo tratado. Ele vai sendo o quê? Aperfeiçoado. Ele vai sendo corrigido, né? Então, as circunstâncias que Deus vai colocando, onde bota Jacó para morar, com quem bota, onde bota ele para trabalhar, tudo que Deus está fazendo, está pegando aquele Jacó que enganou o irmão dele e agora transformando em um homem quebrantado que confia no Senhor. Então, o aspecto que nós também devemos ter na nossa vida. Onde Deus bota a gente para morar, com que vizinho põe, onde põe a gente para trabalhar, as circunstâncias que Ele cria. Quando a gente olha e crê na soberania do Senhor, a gente vai entender que tudo aquilo, na verdade, está compondo o quê? O tratar do Senhor na nossa vida. Então a gente para de reclamar do vizinho, do chefe, do fulano, do cicrano, disso, daquilo, né? A gente simplesmente fala, Senhor, me dá graça. Onde o Senhor quer chegar comigo nessa situação, né?
Que profundidade o Senhor quer alcançar no meu coração? O que tem no meu coração para ser curado? Né? Para que eu possa ter mais intimidade, mais confiança no Senhor. Né? Então a gente, né, vai literalmente dobrando a nossa cerviz e vai se humilhando diante de Deus. Né? Então aqui a gente fecha o capítulo 22 com esse ato final, né, de Abraão e Isaac retornando do monte, encontrando com os seus servos, voltando para Berseba, que foi a cidade onde ele morou algum tempo ali depois, né? E pensa também na experiência que os dois tiveram, né? Eu acho que só pai e filho ali, os dois, realmente puderam conversar, depois até de muitos anos, né? A intimidade que os dois passaram a ter com Deus numa experiência dessa tão marcante, né? Tão marcante, né? Fala pra gente o quê? Fala pra gente um pouco disso, né? Ouvir, se dispor, agir, conhecer a sua motivação, saber que é necessário perseverar, aumentar a intimidade, aumentar a confiança. Quanto mais a gente se move nessa direção, o que acontece? Aquele fardo pesado, né, é substituído por um fardo leve, que é o fardo do Senhor. Né? E a gente vai percebendo que, na verdade, a maneira de viver que Deus estabeleceu com os seus servos é muito mais leve do que a gente busca para viver, não é assim? Levar na ponta da faca, fazer conta, né? Brigar, mostrar que está certo, essas coisas saem muito caras. Com o tempo a gente percebe isso, né? Na verdade, Deus nos chamou para quê? Para perdoar, para ter misericórdia, para ceder, para abrir mão. E não significa que a gente está sendo bobo quando faz isso, nem ignorante. Né? Tem pessoas que podem até fazer dessa forma, mas o Senhor nos chamou não para fazer dessa forma. Nos chamou para fazer dessa forma para que dessa forma a gente pudesse glorificar o nome dEle. Né? E pudesse, dessa forma, plantar outras sementes diferentes das sementes que vêm sendo plantadas. E certamente, né, não só nós colhemos, como a nossa descendência também. Amém? Quem gostaria de enriquecer? Você acha que Abraão, depois contou para Isaac, que ele ia sacrificar Isaac? Ele mesmo? Desculpa, repete um pouco a pergunta. Você acha que Abraão falou para Isaac que ele ia sacrificar ele? Olha, o texto mostra, Miguel, que ele estava amarrado e Abraão estava pronto para sacrificá-lo. O que o texto também mostra é que Abraão tinha certeza que ainda que ele morresse, Deus iria ressuscitá-lo. Ele tinha essa certeza. Ele sabia que Deus prometeu aquele filho para ele. E ele não tinha condição de ter. Ele esperou 25 anos e Deus deu aquele filho. Então, de alguma forma, agora que ele, na verdade, era uma coisa interior. Ele estava devolvendo aquele filho para Deus dentro do coração dele. Deus não queria que ele o sacrificasse fisicamente. Entendeu? Há coisas que têm tanto valor para a gente, que podem ocupar o lugar de Deus dentro do nosso coração. E por mais que a gente ame muito, e a gente deve amar mesmo as pessoas, uma pessoa nunca pode ter o lugar de Deus no nosso coração. Né? O próprio Deus que nos chamou manda que a gente honre o quê? Nosso pai e a nossa mãe. Manda que a gente o quê? Ame a nossa esposa mais do que a gente mesmo. Que cuide dos nossos filhos, que zele pela nossa família. Esse Deus, ele nos orienta a fazer tudo isso. Mas nada disso pode ocupar o lugar dele no nosso coração. Porque quando ele tem esse lugar de primazia no nosso coração, então é ele mesmo que nos ajuda a amar a nossa esposa, a cuidar dos nossos filhos e a honrar os nossos pais. E com todo esse comportamento, a gente acaba fazendo o quê? Glorificando o nome dele. Né? O pessoal fala assim, poxa, que jovem, né? Ele honra o pai e a mãe, ele realmente, poxa, ama os irmãos. Ele é um homem temente a Deus. Ele não é uma pessoa de palavra. Ele não é um cara que anda com uma Bíblia debaixo do braço para lá e para cá.
né? Ele é uma pessoa que realmente vive aquilo que ele lê, que ele acredita. Ele teme esse Deus invisível. Então a pessoa, Miguel, de longe, ela não vai poder ver o Deus que você crê, mas ela vai poder ver a tua atitude, que é em função do Deus que você crê. E é isso que pode alcançar o coração dela. Quando a gente fala assim, Deus é misericordioso, a pessoa não pode ver que Deus é misericordioso. Ela não conhece ainda o Senhor. Agora, quando ela vê uma atitude na nossa vida de misericórdia, ela consegue ver que Deus é misericordioso, usando algumas vezes a nossa própria vida. E isso, de fato, é o que toca o coração das pessoas. Isso é, de fato, que faz as pessoas se achegarem a um Deus vivo e verdadeiro. Não uma religião em si, mas, na verdade, esse Deus vivo e verdadeiro vivendo entre nós e na nossa própria vida. Né? Então a pessoa passa a tocar aquilo e não é mais só palavras, né? Rafael, desculpa aí, você perguntou na pergunta do garoto. Ele quis saber se Abraão contou para Isaac que ele ia ser o sacrifício. Não, contou porque ele estava com a faca apontada. Essa pergunta Ele pode não ter contado verbalmente, mas quando ele estava deitadinho lá e a faca em pé, ele sabia que ele ia morrer, né? Ele fez as coisas sem murmuração e sem contenda, né? A perguntinha Ele dele fez ficou em no ar. 2,14. Exatamente. Fazer todas as coisas sem murmuração e contenda. E depois desse trecho que você citou, lembra? Porque Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou da sua glória, tomando uma forma humana e morrendo uma morte de cruz. Então, olha como é que é. Na verdade, Isaac só tipifica, mas olha como é que, na verdade, o que Jesus falou quando estava próximo da sua morte? Eu poderia o quê? Chamar miríades de anjos e acabar com essas pessoas que estão aqui. Só que, na verdade, o que vou dizer se para esse momento eu vim? As pessoas não estão me assassinando. Eu estou entregando voluntariamente a minha vida como sacrifício ao Pai, para que todas essas pessoas que são cegas espiritualmente possam tornar a ver e seguir o caminho. Por isso que quando ele morreu, ele disse o quê? Perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Entendeu? Então ele não foi assassinado, ele entregou a sua vida voluntariamente. Isso, é claro que são figuras do Antigo Testamento, né? Que apontam para aquilo que é claro. A luz mesmo aconteceu aqui, né? Todos os detalhes aconteceram aqui. Aqui é a revelação. Ali é só a figura, né? Do Antigo Testamento. Amém? Se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira a gente avança no 23. Né? Acho que agora a gente está conseguindo ir um por quarta-feira, né? Ó, será que até o final do ano vai? São 49, né? Não, 50. É. A gente não está com